E fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês e hoje nós estamos aqui com esse cara, o LG G8S ThinQ. Ele é atualmente o topo de linha da LG no Brasil e foi lançado para competir com o Galaxy S10, S10 Plus, o Huawei P30 e até o recém-lançado Zenfone 6. Ele conta aí com algumas peculiaridades interessantes quando comparado com os concorrentes, porém faltam algumas coisas nele. Mas será que vale a pena custando praticamente o mesmo preço, principalmente do S10 e do Huawei P30? Fiquem comigo e saibam tudo a respeito do G8S ThinQ e se vale ou não a pena comprar esse topo de linha. O LG G8 ThinQ é um smartphone muito bem construído, com a traseira de vidro, com Corning Gorilla Glass 5 e um frame de metal. No geral, é um smartphone muito bonito e passa aquela sensação de aparelho premium o tempo todo. A traseira é reta, sem nenhum tipo de curvatura, mas para melhorar a empunhadura ele possui as laterais arredondadas. Na parte traseira ele tem um leitor biométrico, o que significa que ele já sai atrás da concorrência por não ter um leitor biométrico embutido na tela, padrão dos topos de linha hoje à venda no mercado brasileiro. Também as suas três câmeras traseiras, uma padrão, uma ultra-wide e uma de zoom ótico de 2 vezes. Na parte frontal, a sua tela de 6.21 polegadas de OLED, um enorme notch. As bordas não são das maiores, mas poderiam ser um pouco menores para melhorar o visual, mas não é nada que atrapalhe o uso. E lembrando que ele tem proteção IP68 contra água e contra poeira. A tela do G8S ThinQ é de OLED e possui todas as características boas que uma tela de AMOLED ou OLED possui: preto verdadeiro, ótimo contraste, mas além disso, via software, ela tem várias configurações de cores e também uma opção manual de ajustes. No geral, achei as cores mais reais, que o da Samsung, por exemplo, bem próximo das telas de LCD IPS, embora eu particularmente prefira as mais saturadas, principalmente devido aos ajustes manuais. Uma coisa que eu notei que não achei o brilho muito forte, não é uma coisa gritante, não tão inferior a outros, mas o brilho, por exemplo, do S10 Plus e do P30 Pro acabam sendo um pouquinho mais fortes. Mas no geral, a tela não deve em nada para a concorrência, pelo contrário, ela irá bastante agradar aqueles que gostam da tela IPS, que possui cores mais reais, somando-se assim às principais características do OLED. Um ponto negativo, na minha opinião, é que a tela do G8S possui resolução Full HD Plus, diferente, por exemplo, do G8 padrão vendido em alguns países que tem resolução 2K, bem como toda a concorrência de topos de linha, com exceção do Zenfone 6, já possuem ali uma resolução 2K, isso os aparelhos vendidos aqui no Brasil. Ele já sai perdendo então em duas coisas aqui em tela, por não ter o leitor biométrico embutido e segundo, por ter uma resolução inferior. Pelo preço ele merecia para ficar de igual para igual com os concorrentes. Mas vamos ao que mais interessa, suas câmeras. São 3 no total. A principal de 12 megapixels com abertura de f1.9, com estabilização ótica. A secundária de 13 megapixels ultra-wide com abertura de f2.4. E a terciária de 12 megapixels com zoom de 2 vezes, zoom ótico e abertura de f2.6. Mas antes vamos deixar uma coisa clara, a LG disse que o G8S ele não é uma versão inferior ou capada do G8. Porém, se analisarmos bem as câmeras, vemos que elas são inferiores sim à versão padrão. A câmera principal, por exemplo, o G8 padrão tem uma abertura de f1.5 contra f1.9 da versão S, que durante a noite faz muita diferença. Já a câmera ultra-wide, a versão padrão tem uma abertura de f1.9 contra 2.4 da versão padrão. E a câmera telefoto, a câmera de zoom, embora tenham ali a abertura praticamente idênticas, a versão lá de fora G8 ela tem estabilização ótica, coisa que a versão brasileira não tem. No geral, as fotos ficam com um excelente brilho, um contraste muito bom e um nível de detalhes semelhante à da concorrência, mas o que deu para perceber é que ele se perde um pouquinho, principalmente no alcance dinâmico, com estourando as luzes. Por exemplo, nessa foto, tá bonita a foto, mas notem que aqui tinha um céu azul. Se nós compararmos com a foto do S10, notem que no S10 você consegue ver a nuvem e o céu. Nessa outra foto, ele não consegue enxergar a janela devido à luz que vem de fora. Mas notem que no S10 ele conseguiu, o HDR foi mais forte e conseguiu fazer a captação. E durante a noite, as fotos ficam razoavelmente bem,
porém bem inferior à concorrência, já que agora faz diferença a abertura, ele aumenta ali o sharpening, né, via software e acaba perdendo nitidez, gerando ruído nas fotos. Não é ruim, como eu disse, mas as fotos à noite ficam abaixo do esperado de um smartphone topo de linha. A câmera wide também é uma câmera boa, ela tira fotos, vamos dizer assim, dentro da média de câmeras desse aspecto, mas nota, se você comparar com a câmera normal, ela tem ali uma cor diferente, mais forte. Ele grava vídeos em 2K, 4K, a 60 fps até, e no geral também a gravação é muito boa. Eu senti que a estabilização óptica da câmera principal também é muito eficiente, e mesmo com movimentos bruscos, andando rápido, ele se sai muito bem. Gostei mais dele gravando do que nas fotografias em geral. Como dissemos, o notch é enorme na tela frontal. Ele abriga uma câmera de 8 megapixels com abertura de f1.9 e uma segunda câmera TOF de abertura de f1.4, né, que serve para fazer a medição dos objetos para fazer o recorte. A LG disse que é o primeiro smartphone que possui uma câmera TOF na frontal, ou seja, isso garante que ela tenha excelentes resultados na hora de tirar fotos retratos, né, com a câmera frontal. No geral, as fotos são realmente boas e talvez esteja entre as melhores câmeras frontais atualmente. E temos ainda agora o Air Motion, que é a nova tecnologia que a LG colocou, que basicamente falando, você controla o celular usando as mãos. É legal, né? Fica bem aquele estilo do filme Minority Report, porém não é tão usável assim. Sendo direto, é algo que não há por que usar no cotidiano. Basicamente você pode controlar alguns poucos aplicativos, como apps de música, galeria, girando a mão ou simulando o movimento de aumentar o volume ou de passar a música. Mas é muito mais fácil e simples você simplesmente pegar o celular e tocar para fazer essas funções, porque o ângulo é difícil, eu não achei muito usável isso, sinceramente é uma tecnologia legal, mas no dia a dia é muito ruim de utilizar. A posição que a mão tem que ficar é muito milimétrica em relação à câmera, você precisa quase que parar, feito um robô para fazer os movimentos, isso acaba tornando meio dificultoso toda essa movimentação, esse controle por gestos. Até na hora de dirigir, talvez seria útil se não fosse tão certinho, né, os gestos, né, a posição, a distância correta. E tudo isso que eu estou falando vale também, por exemplo, para o Pixel 4, né, que lançou uma tecnologia semelhante, mas basta acompanhar os reviews de sites de fora que vocês vão ver que eles acham a mesma coisa. É uma coisa legal, mas não é útil. Na parte de hardware ele é bem potente, né? Foi o primeiro smartphone do Brasil com o Snapdragon 855, né? Depois veio o Zenfone 6, possui 6 de RAM e 128 GB de armazenamento e ainda slot para o microSD. Não há muito o que falar, em termos de desempenho ele é muito rápido, não há travamentos e nada parecido, e você vai conseguir rodar qualquer jogo que exista hoje na Google Play, sem travamento e sempre com os gráficos no máximo. A bateria possui 3.550 mAh e vem já com um carregador de 18 watts na caixa. Ele ainda conta com suporte ao carregamento sem fio. O desempenho eu gostei muito para um topo de linha. Eu estou com ele quase aí um mês e pouquinho, e ele aguenta até hoje facilmente um dia meu de uso intenso e quando eu uso de modo moderado até mais de um dia. De tela, por exemplo, reproduzindo o vídeo, ele fez 11 horas e 40 minutos de tela, o que é algo muito bom com todas as conexões ativas. O carregador é 18 watts, poderia ser melhor? Poderia, mas até que ele carrega rápido, né? Ele carrega mais ou menos em 1h30, 1h40, ele consegue carregar 100% da bateria. Uma melhoria em relação ao G8 padrão é o som. Ele possui som estéreo, sendo que além do alto-falante na parte de baixo, normal, ele possui um alto-falante dentro do notch, por isso, né, o notch também é bem grande. A qualidade do som é excelente, né, com suporte ao DTS X3D Surround, porém no geral achei baixo o volume, embora eu não acho que ter volume alto no smartphone, né, seja algo útil. Nos fones de ouvidos, que é o que importa, ele se saiu muito bem, som muito claro, os graves são muito bons sem distorcer, assim como os agudos. Ele vem rodando o Android 9 Pie com a interface da LG UI. No geral, ela não compromete o desempenho, embora não seja a mais bonita das interfaces, pelo menos ela tem ali um modo escuro. É meio ativado na gambiarra, nós já ensinamos lá no site,
mas funciona e é isso que importa. Agora a pergunta, vale ou não a pena comprar o G8S ThinQ? Hoje ele está custando aí na faixa entre R$ 3.500 e R$ 3.800, depende da loja e das promoções, que o coloca diretamente na faixa, por exemplo, do S10 Plus, e às vezes até um pouquinho mais caro, e um pouquinho mais caro que o Zenfone 6, de 128 GB. Se comparar com o Zenfone, ele tem aqui algumas características a mais, ele é superior, por ter, por exemplo, uma tela de OLED, por ter carregamento sem fio, por ter uma câmera mais versátil, embora né, na frontal talvez ali ele perda, mas tem uma câmera mais versátil, e além da proteção IP68. Mas, comparando com o S10 Plus, eu não consigo ver nada que o torne melhor. Não estou falando que ele é inferior, mas nada que o torne melhor que o aparelho da Samsung, da concorrente coreana. Então, fica aí a gosto do freguês, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar um like se for aqui a sua primeira vez, também se inscreva no canal e fique ligado que em breve teremos mais vídeos para vocês. E não esqueça de acessar o site, o portal tecmobile.com, que temos mais detalhes, mais fotos, inclusive desse review, link na descrição. Beleza? Então é isso aí e até o próximo vídeo.